um dos símbolos mais famosos da humanidade. Por mais que você pesquise, por mais que você estude sobre ele, você sempre irá encontrar controvérsia. Hoje irei falar sobre o símbolo da maçonaria e o significado da letra G. Antes de focar na letra G, eu irei falar sobre os outros dois elementos que contém no símbolo, o esquadro e o compasso. O compasso significa precisão e o esquadro significa retidão. Isso levando em consideração a maçonaria operativa, que utilizava essas ferramentas para a construção de templo, catedral e ponte. Porém, o símbolo da maçonaria, esse símbolo específico, foi introduzido em algum momento posterior a 1717, tornando seu significado ainda mais místico. Hoje o compasso e o esquadro geralmente é interpretado da seguinte forma: o compasso, o plano astral, e o esquadro, o plano material, que junto, sobreposto, constitui também um elemento da estrela de Davi. Por isso que muitas pessoas dizem que o significado do símbolo da maçonaria é também a estrela de Davi, a estrela de 6 pontos. Antes de você estudar símbolos, antes de a gente se aprofundar nessa questão do significado do G, é preciso você saber a diferença entre símbolo e signo. O signo, ele identifica alguma coisa, ele aponta alguma coisa, ele rotula alguma coisa, sem utilizar seu subconsciente. O signo, ele não tem a essência do símbolo. Geralmente, símbolos se tornam signos com o decorrer dos tempos, justamente porque perde essa essência. Então o símbolo passa a ser somente um signo que aponta alguma coisa, que identifica alguma coisa. É o que acontece, por exemplo, com esse símbolo da maçonaria. Muitos buscam o porquê do esquadro, o porquê do compasso e principalmente o porquê do G, mas esquece de buscar o que realmente é a essência desse símbolo. No primeiro grau da maçonaria, o aprendiz, ou como chamamos o iniciado, ele é orientado a fazer estudos, fazer trabalhos e pesquisa sobre as 3 luzes da maçonaria: o esquadro, o compasso e o livro da lei, que no Brasil geralmente se utiliza a Bíblia. Só no segundo grau de aprendiz que o iniciado começa a entender o real significado da letra G. Ao iniciar em algum ritual que se utiliza a letra G, ela tem vários significados, no mínimo uns 7 e diferentes entre si. Os antigos maçons, assim como os de hoje, revelam uma informação importantíssima ao aprendiz, com o objetivo de aflorar esse nosso simbolismo perdido, que foi adormecido com o tempo. Os conhecimentos da ordem maçônica é uma coletânea de sabedoria. Época do Iluminismo, Egito, Idade Média, com os Cavaleiros Templários. Então por isso que há muita referência do símbolo também com essa estrela de Davi. Porém, a letra G no centro do símbolo é difícil dizer com exatidão e com a pura certeza o que realmente significa, porque até hoje só existe teorias, não há nenhum documento que realmente diga o que significa a letra G. Vários pesquisadores, autores e historiadores apontam diversos significados para esse G, e uns até um tanto absurdos, mas os mais comuns são God, Gadu, grande geômetra, grande arquiteto do universo, que no caso é o Gadu, geometria, Guemel,
gama, geração, gênio, gomel, glória, Gibraltar e assim vai. Pois estes são de entendimento de todas as partes do planeta e que levaria o G no símbolo, mas contém também a essência, que seria a divindade. A letra G é um símbolo que sobreviveu através do tempo e com esse tempo foi ganhando outros significados, como eu expliquei entre símbolos e signo. Então, mais para rotular, para identificar algumas coisas. Se você pesquisar, outros preferem dizer que a letra G é o grande mistério da maçonaria e que nunca e jamais será revelado. Uma desculpa um tanto filosófica, não é? Uma das teorias é que, na realidade, no centro do símbolo não existia essa letra G. Na realidade, existia uma letra em hebraico, Yod. Se vocês pesquisarem na internet, o nome de Deus em hebraico, algo do tipo, vai aparecer Yod e Vav He, que significa o nome de Deus. Só que como na época não tinha muito acesso, as pessoas não tinham muito acesso, eles acharam melhor colocar a letra G, que esse G carregaria também a essência divina, pois era a letra representando a primeira letra do nome de Deus, Yod. Por exemplo, um dos mais famosos, acredito devido à teoria da conspiração, vamos dizer, é God, que é em inglês. Muitos não aceitam esse nome God como divindade, porque acreditam que a própria maçonaria ou ordens ligadas a ela criaram a língua inglesa, então colocou God, porque ao contrário significa dog, ou seja, cão. É verdade que a palavra é escolhida como divindade, God, não foi escolhida por acaso. Mas a razão não seria conspiratória, e sim filosófica. Vamos lá. A letra que compõe a palavra divindade, God, elas são as iniciais de palavras também em hebraico. Gomer, que significa beleza, Oz, que significa força, Dabar, que significa sabedoria. Estes representam metaforicamente as colunas da maçonaria: beleza, força e sabedoria. Essa teoria é defendida pelo irmão Mac Clennish. Porém, muitos questionam essa teoria que o G significa literalmente Deus, porque apenas línguas anglo-saxônicas possuem essa inicial, que Deus começa com G. Então outros países como França, Itália, Espanha e Portugal não poderiam utilizar o G, já que Deus, o nome da divindade Deus, justamente começa com D. Então começam a surgir essas controvérsias que o G significa literalmente Deus. Mas é preciso entender uma coisa, além de focar apenas que o G significa a divindade. Na Idade Média, o conhecimento pertencia a algumas parcelas da sociedade. Nem todos tinham acesso ao conhecimento. Naquele tempo, a geometria era tida quase como uma ciência sagrada. Era a mãe da arquitetura e das construções. Apenas os construtores daquela época aprendiam as lições da geometria, da chamada grande arte real, que construía os templos, construía as catedrais e as pontes, né? Em resumo, a geometria era a ciência sagrada dos maçons. A presença do G hoje nos templos maçônicos, ela representa coisas mais filosóficas e que tem, claro, referência com esses tempos da maçonaria operativa. O G representa geometria, o G representa a força no estudo, o G representa a origem da arte real, o G representa também a divindade, porque eles acreditam que a geometria foi um presente dado dos céus, então foi um presente dado por Deus. Então geometria tem tanto o significado da ciência da matemática, da ciência da construção, da ciência da arte real, quanto também de divindade, porque também foi um
presente dado por Deus. O nascimento de novos significados do G foi em algum período do século XVIII e XIX, quando intelectuais maçons que ingressaram na ordem acharam o símbolo um pouco simplista, então quiseram colocar outros significados que eles achavam mais profundos. A enciclopédia maçônica de Albert McKee diz que a letra não é derivada da maçonaria operativa, como eu disse antes. Ele defende que o G entrou no simbolismo maçônico sobre influência da época dos Rosa-Cruzes e Cabalistas, que se juntaram à ordem durante a metade do século XVII. Com base em todos esses estudos, o G no símbolo da maçonaria provavelmente é o G da geometria. Os que defendem essa teoria é porque geometria se mantém a inicial G em qualquer língua, tanto anglo-saxônica quanto as latinas. Pode até parecer simples entender que o G é geometria, mas na época a geometria, como eu disse antes, era uma coisa considerada um presente dos céus, era uma arte real. Não é à toa que a matemática, os números em si, a geometria era reverenciado por diversas civilizações. Você encontra isso no Egito, você encontra nas civilizações babilônicas, até um pouco depois nas escolas pitagóricas, com a decorrência da filosofia grega. Realmente a geometria ela leva tanto a história maçônica, mas quanto também o sentido simbólico da divindade. Não basta apenas pegar uma parte do dicionário, selecionar algumas letras com G e filosofar um pouquinho sobre ela e tentar achar um significado mágico, que é o que vocês vão achar muito se começarem a ler sobre esse G na internet. Mas é exatamente assim que o símbolo se torna um signo. É exatamente assim que o símbolo vai perdendo sua história, vai perdendo a sua essência. Bom, chegamos ao final do vídeo. Espero que é um vídeo bem simples, porque não quis expandir muito a história, porque senão embola muito a situação. Mais pra frente eu irei falar sobre outros símbolos. Eu quis falar o da maçonaria porque é o que mais está na boca popular. Muitos acreditam que a maçonaria está forte, está em todos os lugares, em todas as cidades, tem sinais deles, tem monumentos deles. E eu queria, no final do vídeo, deixar uma tarefa para vocês. Abre o Word, principalmente se for o Windows 7, abre o Word e digita irá aparecer o símbolo dos 3 pontos, símbolo do triângulo, e será provavelmente esse símbolo que eu irei falar no próximo vídeo. Valeu?